Olá, caros alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro de Direito Penal, parte geral, voltados exclusivamente para vocês, futuros delegados de polícia, meus futuros colegas. Pessoal, a gente inicia então o curso hoje com essa aula importantíssima. Nós vamos trabalhar com vocês um tema muito relevante, 100% de incidência no seu concurso público, não tenha dúvida que nós vamos começar a falar de um tema aqui, princípios de direito penal, em que você vai aplicar em todas as etapas do seu certame, seja na primeira, seja numa segunda, eventualmente numa prova oral. Os princípios, eles formam a sustentação das disciplinas, então muito importante você se ater a isso, tá? Eu já preparei uma tabela para vocês aqui, onde vocês vão perceber que nós temos princípios ligados à missão fundamental do direito penal, princípios ligados ao fato do agente, princípios, por sua vez, ligados ao agente do fato e, por fim, os princípios ligados à pena. Dá uma olhada aqui, então. Princípios que são ligados à missão fundamental do direito penal. Como vocês vão observar, eu já coloco aqui o princípio da proporcionalidade. Nós temos doutrinadores, por exemplo, que preferem trabalhar com o princípio da proporcionalidade como um princípio ligado à pena. Vocês vão ver, nós vamos dar início a esse estudo hoje do princípio da proporcionalidade. Eu gosto de trabalhar esse princípio, eu vejo que ele está muito mais ligado à missão fundamental do direito penal. Ele é mais do que um princípio ligado aqui à pena. O princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos e o princípio da intervenção mínima do direito penal. Aí nós temos princípios ligados ao fato do agente, princípio da exteriorização ou da materialização do fato, o princípio da legalidade e o princípio da ofensividade ou lesividade. Princípios ligados ao agente do fato, responsabilidade pessoal, responsabilidade subjetiva, princípio da culpabilidade, da isonomia e da presunção de inocência. Por fim, princípios ligados à pena, princípio da dignidade da pessoa humana, que na verdade é um meta-princípio, né? Constitui um fundamento da nossa República Federativa, o princípio da individualização da pena, princípio da pessoalidade e o princípio que veda o bis in idem. Então tá aí. Nós vamos estudar todos esses princípios de início? Não, pessoal, nós vamos começar estudando aqui esses princípios ligados à missão fundamental do direito penal. Vamos dar então início ao estudo desses princípios e ao longo das nossas aulas nós vamos esgotá-los aqui com vocês. Tá joia? Então vamos começar então o princípio da proporcionalidade. Esse é o nosso tema, um princípio importantíssimo. Pessoal, eu diria que esse princípio da proporcionalidade é um dos mais utilizados hoje pelos tribunais superiores. Princípio da proporcionalidade, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da individualização da pena, talvez sejam os três princípios mais na moda. Há muito tempo já que os tribunais superiores fazem muito uso desses princípios. Então fique atento com isso. Como você viu aí, nessa tabela que eu trouxe para vocês, o princípio da proporcionalidade ele está ligado à missão fundamental do direito penal. Um princípio que a gente não encontra de forma explícita aqui no nosso ordenamento jurídico. Dá uma olhada na Constituição, por exemplo, vê se você acha lá o princípio da proporcionalidade. É um princípio implícito no nosso sistema jurídico aqui, penal constitucional. Dentro dessa dogmática penal constitucional, o princípio da proporcionalidade é um princípio implícito e é um princípio que tem origem no direito alemão. Decorre, então, tem origem no direito alemão, decorre de todo o nosso sistema. Como a gente vai ver, então, a partir de agora, é um princípio que se projeta em duas vertentes, tá? Dois espectros de atuação desse princípio. Vamos lá? Origem. Como eu já alertei, trata-se de um princípio que deita suas raízes no direito alemão. Considerado um princípio constitucional implícito, decorre aí do nosso sistema, e que se projeta aí em duas vertentes. Primeira vertente desse princípio é a proibição do excesso. Olha só essa primeira vertente. O legislador ele não pode criar figuras típicas penais que não protejam qualquer bem jurídico. Além disso, ao criar uma infração penal, a pena cominada deve ser compatível com o bem jurídico tutelado. Então, olha só, o princípio da proporcionalidade nessa primeira vertente, uma proibição de excesso por parte do Estado. Aqui eu falando do legislador para vocês, mas abrange o operador do direito, o Estado, então, a acusação, o Estado, o juiz,
o Estado de investigação não pode agir com excesso, o Estado deve ter freios. Então, em relação ao legislador, por exemplo, você pode lembrar que esse princípio, o legislador ele não pode criar uma infração penal que não proteja nenhum bem jurídico. Daqui a pouco a gente vai ver um desdobramento aqui, o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, e a gente vai ver exatamente isso. A missão fundamental do direito penal é justamente a proteção de bens jurídicos. Todos os bens jurídicos merecem a tutela penal? Óbvio que não. Apenas aqueles bens jurídicos mais importantes. Vida, patrimônio, liberdade, honra, dignidade sexual, por exemplo. São bens jurídicos relevantes para um convívio harmônico na sociedade e que reclamam a tutela do direito penal. Pois bem, o legislador, então, para proteger esse bem jurídico, ele vai lançar mão, por vezes, do direito penal. Agora, não pode o legislador criar uma infração penal, seja crime, seja contravenção, que não proteja nenhum bem jurídico importante para a sociedade. Nesse caso, ele está agindo de forma desproporcional. Haveria aí uma violação a essa vertente do princípio da proporcionalidade, uma proibição do excesso. Ou ainda que o legislador crie uma infração penal para proteger um bem jurídico relevante para a sociedade, no momento em que ele vai combinar a pena em abstrato, quando ele vai estabelecer o preceito secundário, essa pena em abstrato, ela deve ser compatível com o bem jurídico tutelado, tem que ser proporcional ao bem jurídico tutelado. Na realidade, então, o legislador, quando ele vai criar a pena do crime ou da contravenção penal, tem que ser na exata medida da violação daquele bem jurídico, sob pena dele ser desproporcional. Eu trouxe um exemplo aqui do STJ que vai dizer exatamente isso. Essa arguição de inconstitucionalidade no habeas corpus 239 e 363, um precedente aqui de 2015, em que envolve um crime muito conhecido de vocês aí, que é o artigo 273 do Código Penal. O artigo 273 do Código Penal, o famoso FACA, falsificação, alteração, corrupção ou adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. É o que popularmente se diz falsificação de medicamentos. Está aqui, ó, o artigo 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Crime rotulado como hediondo pelo legislador. Um crime contra a saúde pública. Agora, olha a pena desse crime, pessoal. Olha a pena mínima aqui. Pena mínima, 10 anos. 10 a 15 anos de multa. Então, o camarada que falsifica um medicamento, o sujeito falsificou um remédio. Pensa aí numa aspirina, por exemplo. Falsificou um remédio, pena mínima dele, 10 anos. Crime etiquetado como hediondo, um crime com pena mínima de 10 anos, portanto, crime contra a saúde pública. Aí eu pergunto para vocês acham que aqui o legislador ele está observando o princípio da proporcionalidade nessa vertente aqui de proibição do excesso? Será que essa pena combinada ela é compatível com a saúde pública, com o bem jurídico tutelado? Pessoal, qual que é a pena mínima do homicídio? Homicídio, crime mais importante que a gente tem, né? Protege a vida humana. De que adianta a gente proteger a vida, tendo em vista, é claro que ele é o mais importante, porque todos os demais bens jurídicos, patrimônio, liberdade, dignidade sexual, honra, todos os demais bens jurídicos dependem da vida. Então, claro que é de suma importância. E qual é a pena de um homicídio simples? Pena mínima, 6 anos. Repare, aqui a gente tem um crime contra a saúde pública de 10 anos, e no homicídio, pena mínima de 6 anos. 6 a 20. Estupro. Vamos pensar um outro crime hediondo aqui, estupro. Pena mínima, 6 anos. Houve ou não houve um exagero aqui por parte do legislador? Vamos comparar com outro crime aqui, que também seja rotulado aí como equiparado a hediondo nesse caso, é equiparado o tráfico. O tráfico de drogas. Qual que é a pena do traficante? Pena mínima, 5 anos também, um crime contra a saúde pública. Repare como houve um excesso por parte do legislador. E mais, o objeto material não se restringe aqui aos produtos considerados aí medicinais. Se você continuar analisando o tipo penal, você vai ver que ele alcança mais do que isso. Vai dizer que incluem-se nesses produtos, além dos medicamentos, matérias-primas, insumos farmacêuticos, cosméticos. Veja, o sujeito falsifica um perfume, que é cosmético, um batom, esmalte, pena mínima de 10 anos. Saneantes,
Saneantes, pessoal, produtos de limpeza. Pena mínima de 10 anos. Veja como houve um exagero por parte do legislador. Falsificar detergente, sabão em pó, falsificar então aqui cosméticos, 10 anos de prisão. Se o camarada mata alguém, pega 6. Falsificou um batom, pega 10 anos. Então houve sem dúvida um exagero legislativo aqui. Se você continuar analisando os parágrafos e incisos do artigo 273, você vai observar que é crime, por exemplo, aquele sujeito que vai até o Paraguai e importa medicamentos de procedência ignorada, importa medicamentos que não têm autorização da Anvisa para a sua internalização aqui no nosso país. Aqueles medicamentos que, por exemplo, o Henrique Hoffmann, nosso colega aqui, né, delegado de polícia do Paraná, meu grande amigo, coordenador comigo lá na Juspod, nas coleções Carreiras Policiais, o Henrique que faz muito uso daqueles estimulantes sexuais que o pessoal vai buscar no Paraguai, Pramil, Viagra, Cialis. Pessoal, o camarada que vai até o Paraguai e traz esses medicamentos visando comercializá-los, por exemplo, se insere aqui, artigo 273 do Código Penal. Pena mínima de 10 anos. Então, houve, sem dúvida, um exagero por parte do legislador e nesse julgado que eu trouxe para vocês, o STJ reconhece isso, fala, olha, aqui foi realmente desproporcional, o legislador aplica, então, essa questão da vertente dessa proibição do excesso e faz ali, então, uma adaptação na pena, aplicando a mesma pena do traficante para aquele caso concreto, tá? Mas é um crime que está em vigor, a pena está em vigor e há essa crítica doutrinária com esse precedente jurisprudencial. Vamos fazer um link aqui com o garantismo, que é um tema importantíssimo. Todos os editais para as carreiras policiais vêm cobrando o garantismo penal. A gente vai fazer um link aqui com a proporcionalidade. Eles estão umbilicalmente ligados. Essa vertente do princípio da proporcionalidade também é conhecida como um garantismo negativo. Então, quando a gente fala em proporcionalidade, você tem que lembrar que ele se projeta em duas vertentes. A gente está vendo a primeira, que é a proibição do excesso. E nessa proibição do excesso, nós temos o chamado garantismo negativo. Por que um garantismo negativo? Um garantismo negativo é aquele que atende mais aos interesses do réu. O olhar aqui, então, do operador do direito deve estar mais voltado para o réu. Proibição de excesso. Como eu disse, o Estado tem que ter freios. Os criminosos precisam de garantias. O Estado não pode violar os seus direitos, não deve criar penas exageradas, não deve criar infrações penais que não protejam bens jurídicos relevantes. Então, essa vertente da vedação do excesso, o olhar do operador do direito é muito mais voltado aqui para o réu, para aquele que é alvo da persecução penal. O Estado não deve agir com excesso. Então, na ideia de protegê-lo, tá bom? Outra vertente agora, então nós temos duas vertentes, proibição do excesso. Agora nós temos uma proibição de uma proteção deficiente ou de uma proteção insuficiente do Estado. Uma proteção deficiente ou insuficiente da coletividade, de um bem jurídico fundamental, um direito fundamental. Está aqui a segunda vertente. Proibição de uma proteção deficiente ou insuficiente do Estado. O legislador deve proteger de maneira adequada o Estado e a coletividade. Um grande exemplo está aqui, na execução provisória da pena, em que o Supremo agora passou a admitir que, em casos de condenações por órgão colegiado em segunda instância, nesse caso, então, condenado em segunda instância, o sujeito já vai começar a cumprir a pena. Por quê? Porque aquele fato não pode ser mais discutido. Se o órgão colegiado já decidiu isso em segunda instância, houve o trânsito em julgado do fato, não da matéria de direito, porque ainda é possível ele aí fazer uso do recurso especial no STJ, recurso extraordinário no STF, mas a matéria fática não se discute mais. Autoria e materialidade já estão devidamente comprovadas, por isso ele já vai começar a cumprir a pena. Quando um dos argumentos utilizados, quando o Supremo fez o julgamento em plenário da questão da execução provisória da pena, a gente pode observar que ele faz uso do princípio da proporcionalidade nessa vertente agora, em que deve-se ter um olhar muito mais voltado agora para a sociedade, para aquele que foi vítima do crime. Está aqui,
é necessário equilibrar o princípio da presunção de inocência com a efetividade da função jurisdicional penal. Neste equilíbrio, olha o que está dizendo o Supremo, deve-se atender não apenas os interesses dos acusados, como também da sociedade, diante da realidade do intrincado e complexo sistema de justiça criminal brasileiro. Então, pessoal, o Supremo aqui está aplicando nada mais, nada menos do que o princípio da proporcionalidade nessa vertente da proibição de uma proteção deficiente ou insuficiente da sociedade. É o chamado garantismo positivo. Essa vertente, então, conhecida como garantismo positivo. Então, você já sabe que nós temos o princípio da proporcionalidade e que ele se projeta em duas vertentes. Proibição do excesso, primeira vertente. Segunda vertente, proibição de uma proteção deficiente ou insuficiente do Estado, da coletividade, de um direito fundamental. Como eu disse, eles estão umbilicalmente ligados ao garantismo. Na proibição do excesso, a gente tem o chamado garantismo negativo, onde o olhar do operador do direito é muito mais voltado para o réu, para aquele que é alvo da persecução penal, e aqui um garantismo positivo. Por que garantismo positivo? Atende mais aos interesses da sociedade. Joia? Então, pessoal, olha só. Falou em princípio da proporcionalidade, eu quero que você lembre desse princípio como sendo uma moeda. Mas não uma moeda com cara e coroa, mas uma moeda jurídica. E de um lado nós temos um garantismo negativo, de outro um garantismo positivo. Garantismo negativo, proibição do excesso, o Estado tendo freios. O olhar do operador do direito, aqui muito mais voltado para o réu, para aquele que é alvo da persecução penal. Garantismo positivo, deve haver então uma proteção eficiente, proteção suficiente da coletividade, da vítima do crime, da sociedade em geral, do Estado. Então, o olhar do operador do direito mais voltado aqui para a sociedade, para a vítima do delito, do que propriamente para o réu. Tá? Então, vamos começar agora a falar com vocês sobre o garantismo. Vamos aprofundar esse tema aí, que, como eu já alertei, certamente vai estar aí no seu edital. Ó, vamos aprofundar aqui e falar do garantismo penal. Para a gente trabalhar o garantismo penal, a gente precisa antes, pessoal, lembrar de dois modelos ideológicos aqui. A gente tem que falar do direito penal máximo e temos que falar do abolicionismo penal. Cuidado, quero também fazer um alerta aqui. Aqui, nesses movimentos ideológicos, garantismo penal, direito penal máximo, abolicionismo penal, são matérias que podem aparecer na sua prova tanto em direito penal, parte geral, notadamente, aí, como em criminologia. Tá? Na minha obra de criminologia eu trabalho isso, na minha obra de direito penal geral também trabalho o garantismo, o direito penal máximo, o abolicionismo penal. Tá? Então pode aparecer na sua prova nesses dois momentos aí. Então vamos relembrá-los aqui, direito penal máximo. Ó, o que seria esse direito penal máximo? Também chamado de maximalismo penal. Você vai encontrar também o chamado aí panpenalismo, movimento da lei e da ordem. O que seria isso? O que seria esse direito penal máximo? Eu trouxe o conceito para vocês aqui. Ó. Para essa teoria, todas as infrações penais, todas as infrações devem ser punidas com rigor, desde as mais simples às mais perversas, não havendo espaço para princípios oriundos de política criminal. Olha só que interessante. Então, se você perguntar para um maximalista penal, um adepto aí do direito penal máximo, desse movimento da lei e da ordem, o que ele vai defender? Ele vai falar, olha, o direito penal na sociedade tem que ser usado para tudo.
Todas as infrações penais devem ser punidas com o máximo de rigor. O Estado deve agir com a sua mão forte. Ah, mas você vai pensar e falar assim, mas espera aí, maximalista penal. Aqui é uma simples contravenção penal. Ele fala, dane-se. É uma contravenção penal, ele violou o nosso sistema, então ele tem que ser punido com o máximo de rigor. Ah, mas é um furto de algo insignificante. E daí ele vai falar, isso aí é balela, tem que ser punido também com o máximo de rigor. Para nós, maximalistas penais, não há espaço para princípios aí oriundos de política criminal. Princípio da insignificância, princípio da adequação social, esqueça. Todas as infrações penais devem ser punidas com o máximo de rigor, como forma de exemplo para a sociedade. Então, seja ela uma contravenção, um furto de algo insignificante, passando por um roubo, um latrocínio, uma lavagem de capitais, um terrorismo, todos os criminosos devem ser tratados com o máximo de rigor. O maximalista penal ele vai dizer, olha, o direito penal para mim é a tábua de salvação da sociedade. O direito penal para mim ele é visto como uma pílula que cura todas as mazelas sociais. Compreendeu? É aqui, no direito penal máximo, que a gente estuda, por exemplo, o direito penal do inimigo, teoria do Jacobs, né? O direito penal do inimigo, então, ele é exemplo de manifestação de um direito penal máximo. Teoria das janelas quebradas, exemplo de manifestação de um direito penal máximo. A lei antiterror, a nossa lei 13.260 de 2016. A lei dos crimes hediondos, nós podemos citar aqui também, como uma manifestação desse direito penal máximo. O movimento de tolerância zero, implementado em Nova York, na década de 90 do século passado, tudo isso a gente pode lembrar aqui como manifestação aqui desse direito penal máximo. Joia? Por outro lado, pessoal, numa visão diametralmente oposta e mais radical, nós temos o abolicionismo penal. Aqui, no abolicionismo, os seus adeptos vão dizer, olha, essa teoria sustenta o afastamento do direito penal para a resolução dos conflitos sociais. Então, um abolicionista, nessa visão mais radical, é isso mesmo que você entendeu. Ele sustenta que não deve existir direito penal. Se você falar com um abolicionista, um adepto aqui dessa teoria, desse movimento ideológico, ele vai dizer, tá, você aí defende o direito penal? Dá uma olhada na sua sociedade. Você acha que o direito penal resolve alguma coisa? Você acha esse direito penal eficiente? Veja como é que está o sistema carcerário, onde nós temos ali pessoas sendo colocadas para cumprir pena em condições minimamente humanas. Total violação aos direitos e garantias fundamentais, à dignidade da pessoa humana. Uma cela que deveria conter 4 pessoas ali, 4 presos, não raras vezes a gente vê 40, 50 pessoas dividindo uma cela, pessoas sendo tratadas pior do que animal. Essas pessoas que não estão sendo em nenhum momento ressocializadas, basta a gente ver o alto índice de reincidência que nós temos no nosso país. Então, os adeptos desse movimento ideológico, uma visão mais radical, abolicionista mais radical, eles vão dizer, espera aí, não é à toa que o sistema prisional ele é chamado de verdadeira universidade do crime, o sujeito entra lá de um jeito e sai pior do que ele entrou e vai continuar praticando crime. Então eles defendem, não deve existir direito penal na sociedade. São totalmente contra. Daí você vai pensar, ah, beleza, então, que bonito, né? Não tem direito penal, e a pessoa que viola o meu bem jurídico, o sujeito vai lá e subtraiu o meu carro, por exemplo, matou alguém. Então, qual vai ser o meio de solução, de pacificação desse conflito? Eles vão dizer, eu não concordo com a existência de direito penal, não deve existir penas, prisões. Então veja a observação aqui, enquanto o direito penal máximo pugna pela ampliação de um controle estatal, um hiperpunitivismo, o abolicionismo penal sustenta a sua eliminação,
a meta do abolicionismo é o desaparecimento do sistema penal. Para esse modelo de sistema criminal, os conflitos devem ser solucionados, olha só que interessante, meios não penais. Por exemplo, reparação civil, o acordo, a arbitragem, o perdão. Então perceba que, para os abolicionistas, a prisão é um instrumento completamente irracional. Completamente irracional. Então nós temos de um lado aqui a visão maximalista penal, o direito penal máximo, dizendo que o direito penal tem que ser utilizado como regra na sociedade, é ele que vai de fato educar a sociedade, todas as infrações penais devendo ser punidas com o máximo de rigor, desde uma simples contravenção penal até um terrorismo, por exemplo, passando até um crime aí hediondo e equiparado a hediondo. E vem numa visão totalmente oposta, diametralmente oposta, os abolicionistas penais, nessa ideia mais radical, dizendo, peraí, não deve existir direito penal, sustentando o completo afastamento do direito penal. E aí surge então o garantismo como um meio termo, um garantismo que não concorda com essa visão radical aqui dos maximalistas penais, mas também não concorda com essa visão muito liberal aqui dos abolicionistas penais. Ele concorda com o meio termo. Ele vai falar assim, olha, não concordo com o direito penal como regra, mas também não concordo com a ausência de direito penal. Eu concordo com o meio termo. Aliás, Aristóteles já dizia que a virtude está no meio termo. Então é isso que a gente vai começar a trabalhar com vocês agora, o garantismo penal. A gente já fez um link aí com proporcionalidade, né? Veja, cuidado com expressões sinônimas. Direito penal mínimo, minimalismo penal ou direito penal do equilíbrio. São as mais conhecidas expressões aí quando a gente fala em garantismo penal. Quem foi o idealizador dessa teoria? O idealizador, pessoal, é um jurista, não é um penalista, mas um jurista italiano chamado aqui Luigi Ferraioli. O Luigi Ferraioli ele tem uma obra chamada Direito e a Razão. Uma obra de 700 páginas onde ele trabalha o garantismo penal e a gente vai aqui resumir para vocês em alguns minutos, tá? Basicamente, ele vai dizer que o criminoso não deve ser visto como um objeto. Ele não pode ser visto como objeto da persecução penal. Esse criminoso não deve ser visto como uma coisa, como um objeto. Por quê? Porque ele é sujeito de direitos. Então, olha só que interessante que o Ferraioli vai dizer. Falou em garantismo, você tem que associar ao Ferraioli. O criminoso não é uma coisa, não deve ser visto como um objeto da persecução penal, mas como um sujeito de direitos. Então, ele tem garantias estas que precisam ser observadas pelo Estado no curso da persecução penal. Tá? Então, basicamente, é isso que vai dizer o Ferraioli na sua obra Direito e Razão, que nós vamos continuar aprofundando a partir do próximo bloco, porque já deu o nosso tempo aqui. Até já, então. Pessoal, vamos lá, nosso segundo bloco. Estamos estudando com vocês o garantismo penal. O garantismo penal que, como você já sabe, ele rechaça aqueles dois extremos, não concorda com aquele Estado antiliberal proposto pelos maximalistas penais, um Estado, então, antiliberal, onde há um abuso do direito de punir, mas também discorda daquela visão abolicionista, uma sociedade carente de regras, uma liberdade selvagem. O que vai propor, então, o garantismo penal é uma liberdade regrada.
na sociedade. E nós falamos, olha, o criminoso, ele deve ser visto não como um objeto da persecução penal, não, ele é um sujeito que tem direitos e garantias que merecem ser respeitadas pelo Estado. Então, o Ferraioli, ele vai trazer na sua obra 10 axiomas, verdadeiras normas, princípio, que devem fazer parte aí da persecução penal. E nós vamos ver que essas normas, esses princípios, eles se encontram no nosso sistema constitucional. Por isso que nós temos uma Constituição cidadã. Eu trouxe aqui para vocês, ó. Então vocês vão se recordar aqui que muitos delas vocês já conhecem. Veja, ó. Princípio da reserva legal, por exemplo, princípio da lesividade ou da ofensividade, princípio da materialidade e exterioridade da ação, da culpabilidade ou responsabilidade pessoal, por exemplo, do ônus da prova, do contraditório. Tudo isso faz parte da nossa Constituição, dos nossos ideais aqui. Então, o garantismo penal, ele pugna pela mínima intervenção penal e máxima intervenção social. Em oposição ao movimento da lei e da ordem e também em oposição ao abolicionismo penal, o garantismo ele propõe a aplicação do direito penal apenas e exclusivamente como última ratio. Ou seja, somente quando for imprescindível ante o fracasso dos demais ramos do direito e das instituições sociais na solução dos conflitos. Pessoal, o que chama atenção aqui nessa observação que eu trago para vocês? Veja, última ratio, tenho certeza que você se lembrou aqui. Última ratio é o princípio da intervenção mínima do direito penal. Uma intervenção mínima do direito penal. Está aqui, ó. Ele vai propor a mínima intervenção penal, uma máxima intervenção da sociedade. Perceba, então, ó, que no direito penal máximo, a gente viu que o direito penal deve ser a regra. Para os abolicionistas, numa visão mais radical, não tem que existir direito penal. O direito penal está fora. Já o direito penal mínimo, de equilíbrio, garantismo, o direito penal deve ser utilizado excepcionalmente. Então, veja, a base, a gente pode falar que a base desse garantismo penal é a intervenção mínima do direito penal. Esse princípio que a gente vai aprofundar logo mais. Um direito penal que não deve ser utilizado para tudo como regra para educar a sociedade. Não. Um direito penal que deve agir de maneira excepcional. Uma última opção do legislador. Tem que tentar todas as outras formas de solucionar o conflito. Não deu certo, aí sim ele vai lançar mão do direito penal. E mais, quando lançar mão do direito penal, o criminoso, então, ele deve ser tratado com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais. Então, relembrando com vocês aqui, ó. Garantismo penal e princípio da proporcionalidade. Você já sabe que eles estão umbilicalmente ligados. Garantismo e proporcionalidade. Dois lados de uma mesma moeda. O garantismo negativo, veda-se o excesso do Estado, né? Um excesso aí por parte do Estado. No garantismo positivo, veda-se uma proteção deficiente ou insuficiente da coletividade. Fácil? Percebeu? Se você lembrar que o princípio da proporcionalidade deve ser analisado com essas duas vertentes, como se fosse uma moeda, né, jurídica, de um lado um garantismo negativo, de outro garantismo positivo, você não esquece mais. Não deixe, então, de fazer esse link entre proporcionalidade e garantismo. Agora, cuidado com essa questão que pode aparecer para você aí. O que vem a ser o garantismo integral? E agora, hein? Pessoal, o garantismo integral, então nós vimos aí um garantismo negativo, aquela proibição do excesso por parte do Estado, e nós vimos o garantismo positivo. Proibição de uma proteção deficiente ou insuficiente da coletividade. A soma do garantismo negativo com o positivo forma o que se chama
de garantismo integral. É o que a doutrina fala aí de garantismo integral. Aquele que tanto atende os interesses do acusado, do réu, como também atende os interesses da sociedade. E esse é o grande desafio do direito penal: respeitar os interesses do réu sem privar os interesses da sociedade. É o garantismo ideal, um garantismo integral que protege os alvos da persecução penal e também as vítimas do crime, também a sociedade. Um garantismo integral seria aquele em que nós temos o garantismo negativo e o garantismo positivo caminhando juntos, de mãos dadas. O olhar do operador do direito aqui voltados para o alvo da persecução penal, mas também para aquele que é vítima do crime. Agora, diante de tudo isso que nós falamos, e se cai uma pergunta assim na sua prova: doutor, doutora, discorra para mim o que vem a ser o garantismo hiperbólico monocular. Parece difícil, mas é simples. Garantismo hiperbólico monocular, está aqui a questão. Garantismo, traduz a ideia de garantias, né? Hiperbólico, algo exagerado, um excesso, um exagero. Monocular seria aquela visão unilateral, uma visão míope, que só enxerga os direitos dos criminosos. É aquele que se preocupa exclusivamente, de forma exagerada, com os anseios dos criminosos, dos réus. Busca a qualquer preço livrar o réu da incidência da lei penal, de uma punição justa, de uma punição efetiva. Não se preocupa com a sociedade, nem com as vítimas. Um garantismo hiperbólico monocular. Eu já alerto para vocês que isso aqui é uma doutrina moderna que trabalha com essa nomenclatura, mas essa visão míope, exagerada, apenas quando se fala de criminosos. Então seria o garantismo negativo trabalhado de forma exagerada. Quando não há exageros, quando a doutrina não se refere a isso, um exagero aqui na proteção da sociedade. Tá bom? Quer um exemplo? Vamos falar de exemplo aqui, que acho que facilita bastante para você ver um exemplo que eu trago aqui nessa aula, que na minha ótica acaba refletindo aqui um garantismo hiperbólico monocular. Está aqui, ó, um exemplo que eu trouxe decorrente da Operação Lava Jato. A oitiva por escrito do presidente da República, isso se deu aqui no inquérito em trâmite no Supremo 4483. O que tem nesse exemplo aqui? Oitiva por escrito do presidente da República. Nós sabemos, isso está lá no artigo 221 do Código de Processo Penal, que algumas autoridades públicas, em razão da função que exercem, que ocupam, não é um privilégio da pessoa, é uma prerrogativa funcional. Então, algumas autoridades ela tem a prerrogativa de ser ouvida em dia, em hora, em local previamente ajustado. Ela pode escolher onde ela quer ser ouvida, em que dia, em que horário. E, além disso, ela pode escolher ser ouvida por escrito. Manda as perguntas que eu mando as respostas. Tá? Mas qual é o detalhe? O artigo 221 do CPP, ele fala que, por exemplo, o presidente da República é uma dessas pessoas, que o presidente da República ele pode ser ouvido sim por escrito, pode ser ouvido em dia, hora e local previamente ajustado, mas ele pode ser ouvido por escrito, ele detém essa prerrogativa quando ele é testemunha. O artigo 221 está lá no CPP, quando ele fala, o legislador está trabalhando testemunha, o capítulo das testemunhas. Não quando ele é investigado. Nesse caso, o presidente da República ele estava sendo investigado e no bojo desse inquérito policial, a Polícia Federal queria fazer a oitiva dele, a audiência com ele, e aí a defesa assim surgiu, ajuizou uma medida lá no Supremo Tribunal Federal requerendo que ele fosse ouvido por escrito, porque é um direito dele. E o Supremo acolheu essa tese da defesa. O Supremo entendeu que dessa forma, então, o presidente poderia responder por escritos, mesmo quando sendo investigado. E aí, nesse caso, o delegado federal lá que ia realizar aquela audiência, ele mandou por escrito 85 questões para o presidente responder. E aí muitos de vocês podem estar pensando, tá bom, Eduardo, mas isso aí prejudica o quê? Né? Pessoal, isso aí traz, na minha ótica aqui,
um enorme prejuízo investigativo. Você vai ser delegado de polícia, você vai ver que nas audiências que a gente faz, seja para ouvir uma testemunha, seja um interrogatório de um réu que nós fazemos ali no tete-a-tete, aquele verbal, você percebe que a audiência é muito dinâmica. Por mais que você se prepare muito antes da audiência, que você até separe, isso é comum nos casos mais complexos, né? Os colegas, aí a gente acaba já separando quais questões nós vamos formular ali para a vítima, ou para a testemunha, ou para o criminoso, mas não raras vezes, diante de uma resposta apresentada pela testemunha, ou por qualquer daquela pessoa que está sendo ouvida, você acaba mudando a sua investigação, muda o rumo, porque ele apresenta, às vezes, um álibi, ele apresenta o nome de uma pessoa que você até então desconhecia, então você começa a fazer outras perguntas, ou seja, aquela audiência que você faz ali com o criminoso, com a testemunha, com a vítima na sua frente, no tete-a-tete, é muito dinâmica. Agora, se você manda por escrito as questões para a pessoa responder, claro que antes dela sair respondendo, ela vai ler todas. Acabou aquele efeito surpresa na audiência, você faz uma pergunta para o investigado, ele não sabe o que está passando na sua cabeça. Ele não sabe qual vai ser a próxima pergunta. Se você está ali no tete-a-tete com ele agora, se você manda por escrito, ele já lê todas elas e já vai saber ali o que responder, ele se prepara para responder. Então é claro que há sim um prejuízo do ponto de vista investigativo. Na minha ótica, isso aqui reflete um garantismo exagerado aqui, voltado para o réu, um garantismo hiperbólico monocular. Veja, o Supremo nesse caso, com essa decisão, data máxima vênia, óbvio, ele está com o olhar muito mais voltado aqui para aquele que é alvo da persecução penal, o investigado. Esquece da sociedade, esquece da vítima do crime. Compreendeu? Então, com isso, a gente fechou aqui esse tema importantíssimo. Veja, a gente está mais de um bloco falando de proporcionalidade, fazendo link com o garantismo. Por isso que eu falo que, na minha visão, o garantismo, esse princípio da proporcionalidade, ele se ajusta muito melhor aqui naquela coluna da missão fundamental do direito penal. Tudo bem, pessoal? Vamos avançar aqui. Próximo princípio, também importantíssimo. Agora, o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. Para a gente trabalhar esse princípio da exclusiva proteção do bem jurídico, eu tenho que recordar com vocês um conceito de crime. A gente sabe que quando a gente fala em conceito de crime, nós temos 3 conceitos de crime. Nós temos o conceito legal, previsto lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, que vai dizer que nós temos infração penal como gênero e que tem 2 espécies, crime e contravenção penal. Por isso se diz que o nosso sistema é um sistema dualista de infração penal, ou dicotômico, crime e contravenção. Crime e delito são expressões sinônimas. Então veja, conceito legal de crime, crime é uma espécie de infração penal. Nós temos o conceito analítico de crime, que a gente estuda mais tarde quando a gente entrar na teoria do crime. E aí está ligado à estrutura do crime, né? O crime como sendo um fato típico, mas ilícito, praticado por um agente dotado de culpabilidade. Conceito analítico. E aí nós temos o conceito material de crime, que a gente vai ver agora. Conceito material de crime que está ligada ao bem jurídico. A ação ou omissão humana que lesa um bem jurídico, que expõe a perigo um bem jurídico penalmente tutelado. Então, o que é importante a gente trabalhar? A relação agora entre bem jurídico e a Constituição Federal. Tema importante e bastante na moda. Quem é o destinatário desse conceito aqui? Quando a gente fala em conceito material de crime, crime como sendo uma conduta, ação ou omissão. Uma conduta humana que lesa ou que expõe a perigo um bem jurídico penalmente tutelado, o destinatário do conceito é o próprio legislador, porque acaba orientando o legislador na elaboração das políticas criminais. Como assim? Orientando o legislador na elaboração das políticas criminais. Pessoal, o legislador ele só pode criar infrações penais, crime ou contravenção, quando ele estiver diante de uma proteção de um bem jurídico, como nós falamos. Eu já alertei isso para vocês. Então, aqui entra em cena, a gente tem que relembrar, e depois a gente vai aprofundar, quando a gente entrar na teoria do crime, a função principal do direito penal. Qual é a principal missão do direito penal? A gente sabe que o direito penal tem diversas
funções. Mas eu quero saber a principal delas. Ele tem a função de auxiliar no combate à criminalidade, na segurança pública, tem a chamada função simbólica do direito penal, diversas funções. Mas a principal função do direito penal, qual é? E agora? Quando a gente fala em principal função do direito penal, eu estou querendo falar para vocês de um sistema que é o chamado funcionalismo penal. E aqui nós vamos ter também duas vertentes do funcionalismo penal, dividido aqui então entre os penalistas lá da Alemanha, Klaus Hoxin e Gunther Jacobs. Está aqui, ó. Funcionalismo penal é um movimento posterior aí ao finalismo, que surge na Alemanha a partir de 1970, para questionar o conceito de conduta apresentado pelos sistemas causal e pelo sistema finalista. Então, duas vertentes do funcionalismo, Klaus Hoxin e Gunther Jacobs. Hoxin vai dizer, olha, a principal função do direito penal é a proteção de bens jurídicos. Sempre, claro, com respeito aos limites que são impostos aí ao ordenamento jurídico. Proteção de bens jurídicos. Então, nós temos aqui, ó, um funcionalismo considerado moderado. Por outro lado, Gunther Jacobs, ele não concorda, ele fala, peraí, o direito penal não tem essa função de proteger bens jurídicos, não. Ele visa a proteção da própria norma, do sistema. É um funcionalismo considerado radical ou sistêmico. Está ligado àquela ideia pura e simples de prevenção geral. Então, quando o Jacobs ele vai falar o seguinte, ó, isso aí que o Hoxin está falando, que o direito penal tem como principal função a proteção de bens jurídicos, não é para isso que serve. De uma vez por todas, não é isso. O direito penal serve para proteger o próprio sistema, a própria norma. Quando um criminoso, então, ele viola esse sistema, ele deve ser punido com o máximo de rigor para a gente perceber que esse sistema funciona, para a sociedade perceber que o sistema funciona. Quem viola a norma vai ser punido. Essa é a principal função. E tem diferença se nós falarmos, tá, a gente adota o funcionalismo de Jacobs, ou não, a gente adota o funcionalismo mais moderado, o funcionalismo de Klaus Hoxin. Isso vai trazer alguma consequência prática? Vai, pessoal. Isso tem consequência prática, sim. Está no material aqui de vocês, ó. Consequência prática. Hoxin, se nós adotarmos a ideia de Hoxin, é possível controlar a atividade do legislador. Como assim controlar a atividade do legislador? Se o legislador falar assim, olha, a partir de agora vai ser crime o casamento entre homossexuais, qual bem jurídico está sendo protegido nesse caso? Se nós adotarmos a posição de Hoxin, ele vai falar, o direito penal serve para proteger bens jurídicos. Essa é a principal missão, função do direito penal. Proteger bem jurídico. Um casamento entre homossexuais sendo considerado criminoso, qual bem jurídico isso está sendo protegido? Até onde um casamento homossexual vai atingir um bem jurídico meu? Sou até ridículo. Então a gente pode dizer, ó, isso é inconstitucional, viola o princípio da exclusiva proteção de um bem jurídico, já que não há nenhum bem jurídico sendo protegido. E além disso, está sendo desproporcional. Onde está o excesso aí, né? Aquela proibição do excesso por parte do legislador. Veja que os princípios eles acabam se interligando. Agora, se nós adotarmos a posição de Jacobs, ele vai dizer que o sistema deve ser protegido e por isso existe o direito penal, aí não se pode fazer qualquer controle de legitimidade. Todas as normas serão consideradas legítimas. Se o direito penal serve para proteger a própria norma, então, para Jacobs, sempre vai ser válido. Surgiu lá o legislador e falou, olha, a partir de agora é crime casamento entre homossexuais, casamento entre... Não é possível mais um judeu casar com um não-judeu, por exemplo. Isso aí é crime. Veja, não protege nenhum bem jurídico. Para Hoxin, seria inconstitucional. Para Jacobs, o simples fato de existir a norma, ela é válida e então o direito penal serve para proteger a própria norma, para proteger o sistema. Aquele que punir essa norma tem que ser punido com rigor. Aquele que violar essa norma tem que ser punido com rigor. Tá?
Qual você acha que nós adotamos? Nós adotamos Klaus Roxin. O critério adotado aqui, então, a função moderna do direito penal é proteger bens jurídicos. Quais bens jurídicos? Os mais importantes da sociedade. Essa é a ideia, então, nós adotamos, acolhemos aí um funcionalismo moderado de Klaus Roxin, que nós vamos aprofundar no momento adequado, tá bom? Para esse momento, isso que é importante. Então, ó, se ele está falando que a função principal do direito penal é proteger bem jurídico, é importante a gente conhecer o conceito de bem jurídico. Está aqui. Bem jurídico são os valores ou interesses indispensáveis para a manutenção e o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Por essa razão, esses bens jurídicos são merecedores da tutela penal. E o que a gente extrai como consequência desse conceito e como consequência de nós adotarmos o funcionalismo moderado? Ó, não é qualquer valor ou qualquer interesse que é merecedor da tutela penal. Ou seja, não é qualquer bem jurídico que merece a tutela do direito penal. Acrescenta aí no seu material. Somente os bens jurídicos mais relevantes merecem a tutela penal. Somente aqueles bens jurídicos mais relevantes, mais importantes para um convívio harmônico na sociedade, eles merecem a proteção do direito penal. Sob pena, vamos acrescentar aqui, ó, sob pena de desvirtuar-se a missão do direito penal. Então, nós adotamos o critério moderado, um funcionalismo moderado de Roxin. O direito penal serve para proteger bem jurídico. Qualquer bem jurídico? Claro que não. Só aqueles bens jurídicos mais importantes para a sociedade, aqueles bens jurídicos mais relevantes para um convívio harmônico na sociedade. Então, com isso, pessoal, você acha que a vida deve merecer uma tutela penal? Claro que sim, né? O direito à vida é importantíssimo. O patrimônio, a liberdade, a dignidade sexual, a intimidade, a vida privada são bens jurídicos que merecem a tutela do direito penal. Por outro lado, vamos anotar aqui, ó, não é lícito ao legislador, deixa eu apagar aqui para a gente escrever, ó, não é lícito ao legislador, como eu já falei, ó, punir orientações sexuais. Por que eu estou falando isso? Porque até pouco tempo lá na Alemanha, o homossexualismo era crime. Hoje está revogado isso. Mas soa até ridículo, né? O direito penal não deve proteger a heterossexualidade. Tem que proteger o homem. Não importa aí sua orientação sexual. O homem, lato sensu, né? O ser humano, pouco importa a sua orientação sexual. Então, não é lícito ao legislador punir orientações sexuais, punir orientações ideológicas, punir determinada religião. Isso também não é crime. Também não existe. Proibir penalmente que um judeu se case com um não-judeu. Não faz qualquer sentido. Não tem um bem jurídico em jogo aí que está sendo violado. As religiões são importantes e o direito penal tem que proteger a liberdade de crença. Isso sim é essencial para a vida em sociedade. Compreendeu? Então não é qualquer bem jurídico que merece a tutela penal. E com isso a gente conclui que o direito penal ele é fragmentário. Nem todos os bens jurídicos merecem a tutela penal. Claro que não. Nem todos os ilícitos, nem todas as violações normativas configuram ilícitos penais. Vamos imaginar que esse círculo corresponda aqui a todos os ilícitos do nosso ordenamento jurídico. E aqui, pessoal, ó, apenas alguns fragmentos é que correspondem aos ilícitos penais. Está aqui, ó. Isso é o caráter fragmentário
do direito penal. Então perceba que o legislador, ele vai fazer uma seleção, um juízo de seleção, de escolha. Quais são aqueles bens jurídicos que existem na nossa sociedade e que de fato são relevantes, que de fato eles são merecedores de uma proteção por meio do direito penal. Esse é o caráter fragmentário. Não é tudo que é ilícito que é merecedor de uma proteção por meio do direito penal. Pode ser que as outras disciplinas do ordenamento jurídico consigam proteger de forma adequada aquele bem jurídico, sem que seja necessário fazer uso do direito penal. E agora, então, a gente vai entrar, esse é o gancho para a gente entrar no próximo princípio, o princípio da intervenção mínima do direito penal. Vamos trabalhar ele? Vamos começar falando, então, princípio da intervenção mínima do direito penal, que você já sabe, é também chamado de última ratio do direito penal. Intervenção mínima, última ratio, ou seja, tem que ser a última, o legislador tem que fazer uso do direito penal como última opção. Vocês vão ouvir falar, então, quando a gente fala em intervenção mínima do direito penal, em última ratio, última opção do legislador, em soldado de reserva. O direito penal deve ser utilizado como um verdadeiro soldado de reserva. Onde tem origem esse princípio? Esse princípio ele tem origem na Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha só que interessante. A origem dele, ele deita suas raízes nessa declaração que é de 1789. Lá no artigo 8º, vai dizer que a lei apenas deve estabelecer penas estrita e devidamente necessárias. E você já sabe que a principal função do direito penal é proteger bens jurídicos. Então é aqui que a gente faz esse link com o princípio da intervenção mínima do direito penal. Tá? O princípio da intervenção mínima, última ratio, última opção legislativa, soldado de reserva, é um princípio que a gente vai começar a explorar de forma aprofundada, trazendo conceitos e exemplos a partir do próximo bloco. Até já, então.